Já podem colocar o nome, tá certo? Tudo bem com vocês? O que é que acharam do simulado? Estava difícil? Estava bom. Tinha umas questões até do livro, né? Se você reparasse, tinha questões do livro ali, tá certo? Tava chatinho, João? Por quê, rapaz? Ó, tinha coisa ali que eu corrigi com vocês aqui no livro, tá certo? Principalmente de geografia. De história, se eu não me engano, eu coloquei uma questão do livro também. Bom, nós já havíamos parado com a atividade da página 183. Essa atividade que eu havia corrigido com vocês, né? Falando da última atividade. E nós encerramos a aula passada com a página 185, né? Só para retomar o que a gente estava vendo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, peraí, estava fácil, estou falando isso, mas já estou vendo a nota ruim. Que é isso, Letícia? Olha, você tirou as notas acima do que você esperava no simulado passado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vimos que o mundo começou a... No mundo, aliás, começou a nova ordem mundial, né? Que nós chamaremos de Guerra Fria. A guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. No caso, a guerra entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Aliás, vamos até fazer essa correção histórica aqui, que muito se fala que os Estados Unidos venceram a guerra. Na verdade, o que os Estados Unidos fizeram, o que esse país fez, foi simplesmente ter lançado a bomba, as bombas, aliás, duas bombas atômicas, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima, com um país que já estava praticamente derrotado. Certo? Quem venceu a guerra mesmo, quem invadiu a Alemanha e varreu tudo, quem promoveu esse massacre aos nazistas, aqueles miseráveis, quem fez isso foi a União Soviética, tá certo? Quem ganhou a guerra, quem entrou em campo com seus homens e saiu vencendo cidade por cidade, avançando quilômetro por quilômetro, até chegar em Berlim e hastear a bandeira no Reichstag, no caso, o parlamento alemão, foram os soviéticos, tá certo? Mas os Estados Unidos, para não sair por baixo, fizeram essa catástrofe, né? Promoveram essa catástrofe. Mas que fique claro, os vencedores da guerra, pela fina força, foram os soviéticos. A Guerra Fria se deu por meio dessas guerras ideológicas, como a gente havia discutido na aula passada, entre os Estados Unidos, né, com toda a sua cultura imperialista e patriota, até mesmo por outras questões que nós vimos, né, como, por exemplo, o domínio. Depois da Guerra Civil, só para a gente voltar um pouquinho na história. Com o fim da Guerra Civil da Inglaterra, eles estavam economicamente fracos, estavam pobres. A Grã-Bretanha estava pobre. E ela viu nos Estados Unidos essa chance de se reerguer economicamente, certo? Foi mais ou menos o que aconteceu nessa relação Portugal-Brasil. Portugal estava quebrando, né? E até mesmo não havia obedecido ao pacto não, desculpa, ao bloqueio continental de Napoleão. A coroa portuguesa veio foragida com medo da morte
para o Brasil. E viu aqui no Brasil as chances de se reerguer economicamente, principalmente colocando as mãos em tudo que essa terra maravilhosa produzia e produz. Do mesmo jeito, foi a relação metrópole, no caso Inglaterra, e colônia, no caso as 13 colônias estadunidenses, certo? Como eles se reergueriam economicamente? Com a cobrança de impostos, impostos altíssimos. E aqui no Brasil, nós tivemos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, por exemplo, que foram dois movimentos de libertação, certo? Por conta da indignação que causavam nessa cobrança absurda dos impostos, né? Por exemplo, era cobrado um quinto dos impostos sobre as riquezas aqui no Brasil, né? Daí que vem a expressão do quinto dos infernos, que era um quinto de impostos, era uma coisa absurdamente cara para a época, né? De tudo que você produz, você dá um quinto, né? É como se fosse 20%, né? É o dobro de um dízimo, ou seja, é uma cobrança terrível. E esse sentimento trouxe nos americanos, aliás, desculpem, me perdoem, essa situação provocou no que nós conhecemos hoje como estadunidenses, provocou nessas pessoas esse sentimento de indignação, de pertencimento, de ser um povo consolidado e de querer se libertar da metrópole, no caso da Inglaterra. É daí que a gente tem um pouquinho das bases do patriotismo extremamente exagerado dos estadunidenses, né? Temos essas raízes aí, dessa consolidação do povo estadunidense, né? Eu não vou falar norte-americano porque temos outros países na América do Norte e só eles que são chamados de norte-americanos, muito menos eu vou chamar eles de americanos, porque nós também somos americanos. Eles são estadunidenses, que fique claro isso também. Bom, e nós temos aqui, né, vindo um pouquinho mais para cá, essa nação extremamente patriota, como a gente sabe, o povo americano é muito patriota, é aquele pessoal que jura a bandeira, abraça a bandeira, beija a bandeira, lambe a bandeira, eles são muito patriotas. E não queriam ficar por trás nessa guerra ideológica, né? Sem falar que envolvia muito dinheiro. Os Estados Unidos emprestaram dinheiro para outros países. Opa, a gente é patriota reverso. Exatamente. Os Estados Unidos haviam emprestado dinheiro para outros países e tinha seus interesses na guerra. Como eu havia dito, temos grandes produtores bélicos, ou seja, produtores de armas, de carros de guerra e, obviamente, de munições, localizados nos Estados Unidos, né? Então, nós temos aqui um grande interesse norte-americano, né? Eu acabei de dizer que não ia chamar eles de norte-americano, acabei de chamar eles de norte-americano. Grande interesse estadunidense. Bom, vamos lá. Como eu havia explicado para vocês, meus queridos, a Guerra Fria foi essa guerra ideológica, onde nós tínhamos até mesmo a influência dos quadrinhos, né? Na era de ouro dos quadrinhos, temos ali o Steve Rogers, que era o Capitão América, e o Caveira Vermelha, Crânio Vermelho, sei lá, Cérebro Vermelho, que eram soviéticos, que sempre apanhavam, né? Vamos aqui para a página 186 para a gente retomar a leitura, tá bem? Porque o assunto vai ficar perdido se nós pararmos aqui. Página 186. A gente já tinha visto um pouquinho dessa leitura, mas a gente vai retomar para ficar ela, para pegarmos o todo, certo? Como vimos, a força da União Soviética e dos Estados Unidos, bem como suas intenções de dividirem o mundo em áreas de influência, ficou mais clara nas duas conferências de guerra realizadas ao final da Segunda Guerra Mundial. A conferência, deixa eu dar um zoom nisso aqui, Conferência de Yalta foi liderada e discutida praticamente por norte-americanos e soviéticos, que antes mesmo
do fim da guerra já estavam planejando como o mundo seria dividido e as possíveis punições impostas ao eixo. O eixo, como a gente sabe, é o outro lado da guerra: Alemanha, Itália e Japão, a princípio, principalmente a Alemanha. Já a Conferência de Potsdam foi decisiva, pois nela a Organização das Nações Unidas foi pensada e a Alemanha foi dividida em 4 partes, cada uma sob o domínio dos seguintes países: França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Mas as áreas mais ricas e desenvolvidas da Alemanha ficaram sob o controle norte-americano e soviético. As relações entre os soviéticos e os norte-americanos, que foram, ao menos, satisfatórias durante a Segunda Guerra Mundial, não seguiram essa mesma rotina após o conflito. O modelo centralizador e intervencionista do socialismo não era aceito pelos liberais, principalmente britânicos e norte-americanos, assim como a exploração e o imperialismo do capital não era aceito pelos soviéticos. Sendo assim, o capitalismo e o socialismo deixaram de dividir o mundo de forma amigável e passaram a influenciar ideologicamente diversas nações. Como diria o Bolsonaro, com viés ideológico. Essas duas superpotências foram responsáveis por um longo período de tensão, décadas em que a disputa foi mais caracterizada pela comunicação e imprensa do que propriamente por um conflito armado. Aqui a gente sabe que não foi disparada uma única bala, né? Estamos na página 187, tá bem? Quem foi que perguntou, hein? Massara. Página 187. A gente vai para o parágrafo: a Guerra Fria durou, tá bem? Como eu ia dizendo, a gente sabe que não foi disparada um só projétil, não foi disparado da União Soviética para os Estados Unidos e na ordem contrária, dos Estados Unidos para a União Soviética. Foi necessariamente uma guerra ideológica. Daí a gente tem a corrida armamentista para ver quem desenvolvia um maior poderio bélico, ou seja, para ver quem iria demonstrar ter as armas mais destrutivas, os maiores exércitos, os melhores treinamentos militares, a maior frota de navios, no caso fragata, né, de navios, a maior frota de aviões e por aí vai. Isso era a corrida armamentista. E, paralelo a isso, também temos a corrida espacial. Né? E, como vocês devem saber, era aquela corrida em que as duas nações queriam ver quem chegava primeiro ao espaço, quem iria pôr o pé na Lua primeiro. Né? E só para vocês saberem, essa corrida espacial também influenciou outros setores, como, por exemplo, novamente vou falar disso, como, por exemplo, os quadrinhos. Nessa época, a gente tem, por exemplo, a criação do Spider-Man, o Hulk e dos mutantes, dos X-Men, né? Todos nesse contexto, né, nessa pegada nuclear, né, nessa pegada espacial, nuclear, de exploração. O Spider-Man é picado por uma aranha radioativa. O Hulk recebe uma onda de raios gama. Os X-Men é todo mundo modificado geneticamente, só que os X-Men têm mais uma pegada de luta contra o preconceito racial nos Estados Unidos, tá certo? Quadrinhos são a expressão da história. A gente pode contextualizar os quadrinhos com todas as fases da história que a gente tem aqui desde 1910. Talvez até desde 1890. Dá para a gente contextualizar com todos os períodos da história. Só para vocês verem a influência dessa Guerra Fria, dessas corridas armamentista e espacial. Como a gente sabe, a União Soviética foi a primeira nação a lançar um cosmonauta, um homem a estar na órbita da Terra,
Mas, novamente, mais uma vez, os Estados Unidos, em 69, puseram o pé na Lua, com o astronauta Neil Armstrong, já que o parceiro dele, o Aldrin, ficou no módulo lunar. Continuando, a Guerra Fria durou até o fim da União Soviética, quando foi dissolvida em 1991. Foi caracterizada pela disputa política, econômica, tecnológica e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, na prática, foi uma disputa entre dois sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo. Os países liberais logo se colocaram contrários ao regime de governo dos soviéticos. Entendiam que toda a sociedade deveria ter liberdade individual e coletiva e respeito pelas escolhas. Em outras palavras, eles queriam mais nações livres para terem mais mercados consumidores e matérias-primas abundantes e baratas. Nesse sentido, o intervencionismo econômico era, de fato, uma barreira para a liberdade econômica e comercial dos capitalistas. Apesar do nome, alguns conflitos localizados, de fato, ocorreram durante a Guerra Fria. Os principais foram a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Já na América, surgiram alguns movimentos contrários à política capitalista dos Estados Unidos, como a Revolução Cubana, o movimento sandinista na Nicarágua e o governo de Salvador Allende, no Chile. Mas tornando a repetir, né? No caso, na página 187, vocês até podem ver aqui o mapa, no que temos aqui de azul e de vermelho, não houve conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá certo? Tivemos outras guerras, outras revoluções, mas nada que relacionasse diretamente os americanos e os soviéticos. Indiretamente, talvez, diretamente não. Tudo isso devido à influência do controle econômico. Os países liberais da Europa, como França e Inglaterra, temiam as práticas soviéticas e seu poder de controle sobre as nações do leste europeu. Não só o regime, mas as práticas militares e políticas, aliás, e o desenvolvimento tecnológico que incomodavam, inclusive os Estados Unidos. Visando combater o crescimento da influência soviética, duas políticas foram criadas: a doutrina Truman e o Plano Marshall. Só para contextualizar um pouquinho, um dos maiores receios que nós vamos tirar daqui, né, não só o regime socialista, mas práticas militares, políticas e desenvolvimento tecnológico, tudo isso se relaciona diretamente com práticas militares. É como eu havia dito para vocês. Ninguém é maluco o suficiente para se meter diretamente em um conflito com a Rússia. E quase o mesmo acontece com os Estados Unidos, embora algumas pessoas ainda desafiem essa nação. Né? Mas os russos é um pessoal, aliás, muito temido, até mesmo pelos Estados Unidos. E isso necessariamente tem relação direta com suas práticas militares. Eu vou pegar aqui um exemplo: a tropa dos Alfa da Rússia é uma das tropas mais temidas de todo o planeta Terra. Chega a ser mais temida do que os SEALs, no caso, a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. E eles dizem que nunca morreu nenhum SEAL, mas é um pouquinho complicado, porque eles estiveram em todas as incursões na guerra do Iraque, né? É como se eu dissesse que um soldado do BOP nunca morreu no Rio de Janeiro. Como é que a tropa que mais atuou na guerra do Iraque
não teve nenhum soldado morto em guerras. Complicado de acreditar num negócio desse, né? Muito complicado. Enfim, só para contextualizar aqui, para resumir o que eu quero dizer para vocês. As práticas que mais assombram os europeus, que mais assombravam, aliás, os europeus em relação à União Soviética, eram sim as práticas militares. Porque, claro, estamos falando do país que, quando entrou em ação, venceu a guerra. Acabou. Acabou, 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 acabou. É tanto que a União Soviética era aliada da Alemanha. Quando Hitler quebrou o pacto germânico soviético, foi o que a União Soviética fez? Varreu os nazistas da história. Da história que eu digo da guerra, né? Vamos lá. Doutrina Truman. Foi uma prática criada por Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, em 12 de março de 1947, que visava proteger os países capitalistas que estavam em crise ou que sofriam ameaça de possíveis invasões comunistas. Era uma política radical de combate ao comunismo, que tentaria conter os soviéticos de todas as formas, inclusive militarmente. Os Estados Unidos estariam autorizados pelas nações que fizessem parte dessa aliança a intervir em qualquer conflito. Foi essa estratégia que deu origem à Guerra Fria. É como se os Estados Unidos estivessem dizendo que estão protegendo qualquer país. E que, no caso, se a União Soviética tentasse alguma coisa contra esse país, os Estados Unidos iriam intervir. Plano Marshall. Desculpem, elaborado pelo secretário de Estado americano George Marshall em julho de 1947, o Plano Marshall, também conhecido como Programa de Recuperação Europeia, visava reestruturar, por meio de empréstimos e criação de linhas de crédito, as nações que seguiam o sistema capitalista e que viviam uma crise econômica devido à Segunda Guerra Mundial. Com esses empréstimos a juros baixos, os Estados Unidos visavam fortalecer o comércio europeu, facilitando a entrada de seus produtos, já que não haveria barreiras econômicas. Vamos lá, antes da gente continuar, pessoal, alguma dúvida? Está ficando alguma coisa seca, mal explicada, coisa do gênero? Não? Ninguém, pessoal? Nenhuma dúvida sobre o conteúdo? Todo mundo está entendendo o que é? Todo mundo sabe do que é que a gente está falando? Então, vou continuar. A União Soviética não ficou parada diante da política anticomunista desenvolvida pelos Estados Unidos. Buscou também criar uma política econômica que ajudasse as nações que estavam sob influência no leste europeu, sob sua influência no leste europeu. Portanto, estabeleceu o Conselho para Assistência Econômica Mútua em 1949. Ficou mais conhecido como Comecon. Esse conselho visava emprestar recursos financeiros para a reconstrução de nações que foram atingidas pela Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia e Cuba. O medo de uma nova guerra. Bom, só para resumir aqui o que a gente acabou de ver, vimos políticas de proteção do capital e políticas de proteção socialista. Agora sim, próxima página 189.
o medo de uma nova guerra. Como vimos, a disputa por espaços políticos e econômicos entre os dois blocos seguia. Enquanto os norte-americanos tinham criado a doutrina Truman e o Plano Marshall para combater o crescimento comunista, os soviéticos criaram o Comecon. Me perdi aqui, peraí. O Comecon, para fortalecer o comunismo no leste europeu. Eram ataques de resposta por meio da política, mas que acirravam o clima de tensão. Seguindo essa lógica, foram criadas duas novas organizações, uma de cada lado, que tinha a intenção de pressionar politicamente, mas também de se preparar para um possível conflito, quem sabe uma terceira guerra mundial na época. As duas instituições foram criadas, aliás, as duas instituições criadas foram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e o Pacto de Varsóvia. O que é a OTAN? As nações do Bloco Ocidental criaram, em 49, a OTAN para defesa e cooperação militar. Os países membros incluíam Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Itália e Portugal, entre outros. Uma aliança militar. Não era só uma unificação para fins militares, mas também para desenvolvimento tecnológico e colaboração de agências de espionagem. A primeira foi criada pelos Estados Unidos, a Agência Central de Inteligência, a CIA, em 47, que desenvolveu ações de combate à espionagem contra a União Soviética e outros regimes políticos comunistas. O Pacto de Varsóvia. Em resposta à criação da OTAN, em 49, os soviéticos organizaram, em 55, uma aliança entre as nações que tinham regimes comunistas, que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia. Liderados pela União Soviética, países como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Bulgária buscavam estabelecer cooperação militar e tecnológica para enfrentar possíveis ataques capitalistas. Novamente, assim como tivemos essa disputa nos espaços políticos com a criação da doutrina Truman e do Plano Marshall pelos Estados Unidos e da Comecon, aliás, pela União Soviética, também tivemos duas instituições existentes, né, até hoje, que é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Unificações econômicas, tecnológicas, mas, a princípio, militares. Não vamos deixar de esquecer disso aqui. Pacto de Varsóvia, OTAN, né, tanto que algumas pessoas chamam a OTAN, não é nem de Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamam de Aliança Militar do Atlântico Norte, embora não seja compatível, né, OTAN com Aliança Militar. Mas, sim, a OTAN, antes de mais nada, é uma aliança militar. O Pacto de Varsóvia uniu essas nações também para fins militares. Tem outros fins? Tem, claro que tem. Os fins militares, aliás, eram o principal. Por quê? Porque estamos falando desse contexto de Guerra Fria, né, de pós-Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria começando olha só que ironia, né, a Guerra Fria começando a esquentar. E a tensão nesses dois blocos, União Soviética e Estados Unidos, estava por um fio. Então, o receio desse super conflito que estaria por vir fez com que fossem criadas essas duas instituições, o que talvez até poderia ter aumentado as tensões. Continuando, página 190, 190, isso. Na prática,
Essa disputa política assumia contornos que poderiam levar a uma terceira guerra mundial. Isso foi observado na criação de organizações políticas e militares, mas ainda pela nova corrida armamentista, dessa vez com características nucleares. Os Estados Unidos estavam à frente do desenvolvimento tecnológico de armamentos nucleares, tanto que os usou contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Porém, no ano de 49, a União Soviética já controlava essa tecnologia e passou a fazer testes nucleares no deserto do Cazaquistão, divulgando para todo o mundo que já dominava essa arma de destruição em massa. Os Estados Unidos, em resposta, divulgaram em 52 que tinham desenvolvido tecnologia de destruição em massa mais potente que a bomba nuclear, a bomba de hidrogênio. Essa é a nossa aula aqui. A gente vai ter conta de novo. Deixa eu ver história no nono ano, história no nono ano. Essa aula aqui vai ficar, essa atividade que vai ficar para a próxima semana, tá certo, pessoal? Para vocês relaxarem nesses simulados, tá bem? Vamos lá. Primeira questão. Cite e explique os principais motivos do surgimento da Guerra Fria. Essa questão aqui nem sequer vai carecer de uma explicação, porque eu acredito que eu até já respondi, né? De onde surgiu a Guerra Fria? Não foi do nada, né? Claro. Segunda questão. Comente a relação dos Estados Unidos e União Soviética. Aliás, comente a relação entre Estados Unidos e União Soviética no período da Guerra Fria, enfatizando seus planos políticos e ideológicos. Várias políticas e organizações foram criadas durante a Guerra Fria, tanto por soviéticos como por norte-americanos. Analise-as. Me diga o que foi a doutrina Truman e o Plano Marshall, e a OTAN, e o Pacto de Varsóvia e a Comecon. Só isso. O que é que foi a doutrina Truman? Você vai me dizer quando foi criada e necessariamente por quem. Plano Marshall, também, mesma coisa. A OTAN, me diz o que é e quando foi criada, também. Quando que foi criada essa aliança militar, né? Que já está até respondendo o que é. E o que é o Pacto de Varsóvia, também, proporcionalmente falando, é a OTAN dos soviéticos. E o que é a Comecon? Bom, meus queridos, alguma dúvida da atividade? Olha lá, hein? São só 3 questõezinhas. Alguma dúvida? Não, ninguém? Fala, pessoal, o que é que vocês têm que não estão calados? Ninguém tem dúvida de nada? Então, sinal de que eu expliquei muito bem, ou não sei, né? Bom, então, seguindo o plano da aula, vamos ficando por aqui. Opa! A gente se vê de novo amanhã com produção textual. Vamos até poder tirar algumas dúvidas, né? E é isso. Vou deixando vocês por aqui, tá? Um abraço em todo mundo. Até amanhã.